pelas figuras de sintaxe, tá? Falo, então, que é uma figura de sintaxe ou uma figura de construção quando são os recursos de expressão criados com base na construção sintática da frase. Então, eu vou me importar com a parte de sujeito, de predicado, de ordem direta, de ordem inversa, tá? Seguindo aqui agora, então. Figuras de sintaxe relacionada com a construção sintática. Se tem construção sintática na jogada, nós estamos trabalhando lá com elementos sintáticos até certo ponto. Qual é a primeira figura de linguagem? É a tal da elipse. Elipse, então guarda lá. Elipse acontece quando há a omissão espontânea ou voluntária de termos que se podem subentender facilmente pelo contexto. Isso significa, então, que você consegue recuperar o termo. Ele não está declarado ali, mas você consegue recuperar pelo contexto. Ele foi omitido, mas é fácil você subentender qual é esse termo. Exemplo, na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada. Na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada. E aí, prof, para mim não tem nada que está aqui subentendido em elipse. Sim, meus queridos, no contexto anterior, provavelmente havia já mencionado, trabalhado com o verbo estar. Então, ó, na laranja e na couve picada estão as cores brasileiras da feijoada. Eu rapidamente consigo entender que está ali incluído esse termo. Ele não está declarado, mas eu consigo recuperar. Na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada. Ah, estão. Na laranja e na couve picada estão as cores brasileiras da feijoada. Ok? Muito bem. Agora, nós temos um termo que é muito próximo de figura de linguagem com outra nomenclatura. Aquela ali era a elipse, que você consegue recuperar o termo, tá bom? Pelo contexto. Agora, nós temos quem? Zeugma. Zeugma é a omissão de um termo, mas é a omissão de um termo que apareceu expresso anteriormente em outra oração do enunciado na totalidade, tá? Prof, eu poderia dizer que zeugma e elipse são, né, só enquadrar como um tipo de elipse? Sim. Às vezes, as bancas não colocam como o nome zeugma, tá? Coloca como elipse mesmo geral, tanto para uma característica quanto para outra. No caso aqui, o que diferencia se a banca for uma banca, né, mais criteriosa, digamos assim? O zeugma acontece, né, a figura de linguagem chamada zeugma, acontece quando há a omissão de um termo que está expresso na oração anterior, em outra oração. Então, ele não aparece em uma segunda, mas ele está na anterior. És bela, eu moço. Tens amor, eu medo. Então, ó, o que é que está aqui omitido na segunda oração? Nas segundas aqui, né? Na segunda e na quarta oração. O verbo, ó. És bela, eu moço. Então, és bela, tu és bela e eu sou moço. Tens amor e eu tenho medo. Então, nesse caso aqui, eu classifico como zeugma porque é a omissão de um termo que apareceu na oração anterior. Agora, a elipse não. Eu posso subentender, né, que aquele termo está ali por causa de contexto, porque a estrutura geral me dá a noção, tá? Próxima figura de linguagem da parte da sintaxe, meus queridos, polissíndeto. E essa aqui você já vai relacionar com o seguinte. Sabe a classe gramatical conjunção? Lembra lá que nós temos as 10 classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo e tem uma chamada conjunção. Conjunção é a palavra que aparece para unir orações ou unir termos de mesma função. Então, um e, por exemplo, é uma conjunção. Um mas, um porém, um portanto, um porquê, um pois, são exemplos de conjunção. E, fora disso, a conjunção também pode receber o nome de síndeto. Então, prof, você está dizendo que conjunção e síndeto são sinônimos? Sim, são nomenclaturas para o termo que une orações ou termos de mesma função. Então, se o nome da figura de linguagem é polissíndeto, polissíndeto significa o quê, meus queridos? Poli, prefixo ali, termo poli, indica muitos. Indica muitos. Lembra lá? Poliglota. Poli. Indica muitos. Então, significa que quando acontece a figura polissíndeto, eu tenho muitas conjunções no excerto. Fechou? Olha lá o exemplo. É o uso repetido de conjunções coordenativas. No entanto, a feira burburinha. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Então, aqui eu tenho a repetição da conjunção e em mais de um momento em estruturas muito próximas. Então, isso se chama polissíndeto.
repetição de conjunções. Prof, precisa ser só das coordenadas? As coordenadas são as aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Não, eu já vi gramáticos colocando só a nomenclatura conjunções, repetição de conjunções. Agora você vai relacionar facilmente a próxima. A próxima figura de linguagem se chama assíndeto. Gente, assíndeto. Síndeto, conjunção. Normal, quem tem normalidade. Anormal, quem não tem normalidade. Então, é assíndeto quando não tem conjunção. Olha que facilidade. Ocorre quando há a omissão da conjunção entre termos e orações. Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Aqui nós temos o assíndeto, ó. Mas quem é que fez a vez da conjunção que estaria ali unindo as duas últimas orações? A vírgula. Então, por isso que eu digo que é assíndeto aqui, ó. Porque, na verdade, quem deveria estar, mas não que esteja incorreto, tá, gente? Não está incorreto colocar a vírgula ali. É possível, né? Colocar a conjunção e é o mais comum, digamos assim. Seria a conjunção E, ó. Coçou o queixo cabeludo, parou e reacendeu o cigarro. Como o E não está ali, eu digo, só está um sinal de pontuação que é a vírgula para indicar essa conexão ali, né? Essa enumeração. Eu digo que ocorreu um assíndeto ali. Então, vai lembrar, síndeto, conjunção. Polissíndeto, mesma conjunção repetida mais de uma vez. Assíndeto sem conjunção. Beleza, agora vamos para a tal da anáfora, meus queridos. A anáfora, ela consiste na repetição de palavras, geralmente no início de versos ou de orações. Então, a anáfora, cuidado para não confundir lá com a parte da coesão textual, tá? Cuidado. Aqui, a anáfora, ela consiste na repetição de palavras, geralmente no início de verso ou de orações. Olha lá. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Carlos Drummond de Andrade. Então, a repetição do se você, se você, se você, se você e se você. Ocorreu aqui um caso de anáfora na estrutura, tá? Uma música, gente, que tem repetição de estrutura no início de todos os versos. Olha lá. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Ó, quando. Repetição de um termo no início dos versos. Isso é anáfora. Fechou? Depois, pleonasmo, meus queridos. Essa aqui nós cometemos quase todos os dias na nossa fala. Nós precisamos nos policiar bastante para não cometer isso. Nós cometemos o tal do pleonasmo vicioso, que é aquele que é condenado, tá? Porque existe um pleonasmo que é bem visto, tá? O que é pleonasmo, prof? Primeiro de tudo. Pleonasmo, gente, é a repetição por meio de palavras diferentes de uma noção que já foi apresentada com o objetivo de enfatizar uma palavra ou expressão. Sabe qual que é o pleonasmo condenado? É aquele assim, ó, o vicioso. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Observe, é a repetição da mesma ideia com palavras diferentes. Porque quando eu tenho subir, já é para cima. Descer já é para baixo. Então, quando eu digo subir para cima, descer para baixo, eu estou repetindo a mesma ideia com palavras diferentes. Esse tipo de ocorrência é condenada. Agora, na literatura, na arte, né, na música, existe a tal da licença poética. E daí não tem problema nenhum você utilizar palavras diferentes para repetir a mesma ideia, porque é permitido, com o objetivo daí de enfatizar a palavra ou expressão. Tem aquela música, se não me engano, é o Seu Jorge. Me sorri um sorriso pontual. Me sorri um sorriso pontual, gente. Se é sorrir, já é um sorriso. Então, eu tenho pleonasmo nessa estrutura. Só que ali é permitido. Por quê? Porque é música, é arte. Eu vi ali que a Mila mandou há 10 anos atrás. Isso aí, isso é pleonasmo. Porque quando eu tenho a utilização do verbo haver em há 10 anos, o haver, a forma a, já indica tempo decorrido, já indica passado. Quando você joga o 10 anos atrás, coloca atrás, você está repetindo a noção de passado na mesma estrutura. Então, ou você diz há 10 anos, ou você diz 10 anos atrás. Ou um ou outro. Esse tipo de estrutura é condenado, tá? Exemplo aqui, gente, para vocês, um do Fernando Pessoa. Gente, eu amo esse poema. Estudei muito ele na faculdade, na disciplina dos estudos pessoanos e depois também na introdução à literatura portuguesa, que é
Olha lá os versos iniciais. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ai, gente, é lindo demais. Tem muito significado esse poema. Gente, por que tem pleonasmo aqui? Mas nesse caso, né, aceito. Por causa do mar. Ó, mar salgado, gente. Se é mar, é salgado. Não tem como mar ser doce. Então aqui, ó, mar salgado, ele utilizou justamente a repetição dessa noção do sal, né, do salgado, para enfatizar o fato de que muitos choraram para que as conquistas portuguesas, né, via mar, aí acontecessem. Depois até tem um trecho do poema que fala, né, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar. Então, o choro é de todas essas pessoas que perderam alguém, do custo, né? Então, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E relacionou ainda com as lágrimas, né, que realmente são salgadinhas, tá? Então, isso é pleonasmo, gente. Repetição por meio de palavras diferentes com o objetivo de ênfase. Na música, na literatura, ok, por causa da licença poética. Agora, no dia a dia, não. Ok, agora nós temos a inversão. A inversão também nós conhecemos já de muito tempo, gente. Sabe por quê? Porque tem inversão dentro do hino nacional, que inclusive a coitada da Ludmilla passou um aperto aí, né? Na última apresentação aí, gente, foi tensa a apresentação. Prof, tem inversão no hino nacional, que nós aprendemos desde lá dos anos iniciais na escola? Sim. O que é inversão? É justamente o que aconteceu naquele exemplo lá do primeiro slide da prof. A inversão, gente, ela acontece quando a ordem normal e direta das palavras na oração, ela é alterada com a finalidade expressiva. No hino nacional, isso aconteceu por causa do momento literário do movimento, vamos dizer momento aqui, né? No momento em que o autor, lá, o compositor escreveu o hino nacional, nós estávamos em um movimento literário que prezava por isso, por um preciosismo na apresentação da linguagem, e determinadas figuras de linguagem eram utilizadas com muita frequência para deixar essa apresentação da informação de uma maneira mais rebuscada e mais expressiva, tá? Então, olha lá aqui o primeiro exemplo para vocês, e depois eu vou retomar a ideia do hino, ó. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Aqui nós temos uma inversão de gente. Porque, ó, começou pelo verbo. Então, se nós colocarmos isso aqui na ordem direta, olha como que fica. Cristo diz que o pregador. Eu preciso jogar o sujeito para a primeira parte. Sujeito, depois o verbo e depois tudo que foi dito por Cristo. Então, Cristo diz. Aqui, no caso do original, diz Cristo que saiu, nós temos uma inversão. Quando nós pegamos o hino nacional, meus queridos, o que acontece lá na letra? Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Começou com verbo, começou com ouviram. Então, nós já sabemos que tem alguma inversão ali na estrutura. Qual, então, prof, que seria a ordem direta, gente? Quem é que ouviram? Quem é que ouviram? Depois é óbvio que temos outras figuras de linguagem dentro da estrutura também, né? Mas se colocamos na ordem direta, ficaria assim, ó. As margens plácidas ouviram esse brado do povo heróico. Compreenderam? Seria essa a ordem. Colocando na ordem direta, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Na ordem direta. Quem ouviram as margens plácidas? Porque ouviram o brado do povo heróico. Compreenderam? Ali nós temos uma inversão dentro da estrutura. Alguns autores, gente, chamam inversão também de hipérbato, tá? Hipérbato e inversão é a mesma ideia. Outros ainda chamam até de anástrofe. Tem alguns que dão uma diferenciação para essa classificação de hipérbato e anástrofe. Mas, no geral, é a mesma noção. É sempre uma inversão do termo. O termo sai da sua posição normal, da sua posição comum. Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Lembrou aí do hino? Você tá relacionando, né? Eu sei. Vai dar certo. Próximo agora, gente. Olha que nome lindo, maravilhoso para o bebê. Anacoluto. Anacoluto. Professora, que figura de linguagem é essa? O anacoluto ele ocorre quando na construção da frase há uma quebra lógica que deixa um elemento sem função sintática. Gente, geralmente o anacoluto acontece quando você começa, ou o autor começou lá na estrutura textual, a construir o enunciado com uma estrutura e de repente ele repensa ali e muda, sabe? Daí você começa a falar de outra coisa e fica aquele termo solto na oração.
Anacoluto é isso. É um termo solto que não tem função nenhuma ali, porque você mudou a sua estrutura, você mudou, alterou aquilo que estava dizendo. Olha o exemplo aqui num trechinho de Camões. Eu, que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira, encheram-me com grandes abundâncias o peito de desejos e esperança. O eu ali, gente, ele ficou solto. Anacoluto é justamente isso, tá? O termo que fica ali solto na frase se inicia com uma construção sintática, mas se opta por outra no decorrer das estruturas ali, né? Da fala, do enunciado. Então, anacoluto é um termo que fica solto, sem classificação sintática ali, sem relação com os outros termos na oração. Agora, essa aqui também nós cometemos várias vezes e essa aqui é muito cobrada pelas provas. Silepse é o nome, gente. O que é silepse? É a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido. Eu ainda facilitaria um pouquinho mais para vocês. Silepse é a concordância que faz com a ideia que a palavra transmite, e não com a palavra em si. Prof, silepse, então, seria uma espécie de desvio de concordância? Seria uma espécie, tá? Mas ela não é de todo condenada. Inclusive, quando nós estudamos concordância verbal e nominal, em um momento, nós, professores de língua portuguesa, sempre apresentamos para vocês a classificação de silepse lá no final, tá? A silepse, ela acontece de 3 maneiras. Ela acontece silepse de número, silepse de gênero, tá? E silepse de pessoa. Vamos lá, então, para silepse de número primeiro. O que é número mesmo, meus queridos, em língua portuguesa? É a noção de singular e plural. Singular e plural. Olhem aqui o exemplo. A turma não consegue arrecadar o dinheiro necessário para uma viagem de formatura. Resolveram, então, fazer apenas um coquetel. Gente, quem é que não consegue arrecadar o dinheiro? É a turma. Turma é um substantivo coletivo, ou seja, dá a ideia de mais de um. Só que mesmo que dê a ideia de mais de um, a palavra é uma palavra que está no singular. Por isso que no primeiro momento ficou a turma não consegue arrecadar. Porque equivale a ela não consegue. Agora, no segundo momento, olha como o verbo ficou já. Resolveram, então, fazer apenas um coquetel. Resolveram, o verbo foi para o plural, concordando com a ideia que a palavra turma expressa, porque turma expressa mais de um integrante. Compreenderam? Então, isso é silepse de número. Quando eu jogo o meu verbo ou o meu termo para o plural, concordando com essa noção ali que ele expressa e não com o termo em si. Agora, quando nós vamos para a silepse de gênero, que é a outra classificação, gênero é o que em língua portuguesa? A forma, né? Feminina e a forma masculina, aquela desinência que se altera no final das palavras para indicar se a palavra é feminina ou a palavra é masculina. Então, garoto, o O indica que é masculino. Garota, o A indica que é feminino, porque o e a nessas estruturas são desinências nominais de gênero. Nesse caso aqui, acontecerá o mesmo, tá? Nós vamos ter uma palavra que vai dar a noção de a que gênero que realmente pertence àquele termo que eu usei para me referir a outro. Senhor presidente, Vossa Excelência não está preocupado com as recentes greves no setor de alimentos, gente. Aqui ficou graves, mas é greves, tá? Greves no setor de alimentos. Gente, Vossa Excelência não dá a noção de feminino? Dá, mas olha lá, Vossa Excelência não está preocupado. Então, isso aqui é silepse de gênero. E, por fim, silepse de pessoa. Gente, quem é pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa. Do singular e do plural. Nas pessoas gramaticais, deixa eu até anotar aqui que eu esqueci, gente. Deixar bem completinho para vocês. Lá, nas pessoas gramaticais, quem é que representa as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, ela, no singular. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Nós, vós, eles e elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, significa que quando eu tenho uma silepse de pessoa, provavelmente a conjugação do meu termo vai ser alterada pela ideia que o outro expressa. Vamos observar o exemplo. Os brasileiros precisamos defender nossas matas da depredação. Gente, os brasileiros correspondem a eles, não é verdade? Os brasileiros, eles. Mas agora o verbo ficou em precisamos. O verbo ficou conjugado na primeira pessoa do plural. Nós precisamos. Se fosse os brasileiros, conjugado na terceira pessoa do plural, ficaria assim, ó. Os brasileiros precisam. Mas não, ficou os brasileiros precisamos. Por que aconteceu a tal da silepse de pessoa aqui? Porque aquele que proferiu essa estrutura, ele se incluiu.
Ele se sentiu incluído na classificação brasileiros, por isso que ficou os brasileiros precisamos. Ah, os brasileiros somos simpáticos. Isso é silépse de pessoa. Fechou? Fechou? Muito bem. Vamos lá? Terminamos a parte das figuras de sintaxe, tá, gente? Vou até voltar aqui rapidão com vocês e lembrar quais foram as nomenclaturas que nós trabalhamos na parte da sintaxe. Começamos por elipse. Dá um visual ali, ó. Começamos por elipse. Depois, nós trabalhamos com zeugma. Zeugma. Depois, nós fomos lá para aquelas que têm o nome síndeto no final. Polissíndeto e também assíndeto. Assíndeto. Terminou essa parte aí relacionada ao conector, nós passamos para anáfora. Anáfora, que é a repetição de palavras nos enunciados. Depois, nós fomos para pleonasmo. Pleonasmo, que é a repetição da mesma ideia com palavras diferentes. Pleonasmo vicioso no dia a dia e liberado lá na música. Lembra? Me sorri um sorriso pontual, gente. Me beija com a boca de hortelã. Se é beijar, é com a boca. Compreenderam? Temos aí pleonasmo na estrutura, mas aí, ok. Depois, a inversão, que também recebe o nome de hipérbato, que eu destaquei para vocês, né? E anastrofe, em algumas situações. O anacoluto, que é aquele termo que fica solto nas orações e não tem função sintática. E agora acabamos de trabalhar com a silepse, que se manifesta de 3 tipos. Silepse de gênero, número e pessoa. Ok até aqui?